Fala aí, beleza? Seja bem-vindo a mais um novo vídeo aqui no canal do Godoy. Por aqui você já sabe, a gente vai falando sobre futebol todos os dias. E o protagonismo, hein, dos times brasileiros nas Copas, seja na Copa Sul-Americana ou até mesmo na Copa Libertadores. Vamos falar sobre esse protagonismo dos times brasileiros, vamos falar sobre essa força dos clubes brasileiros nas competições. Se nós pegarmos a média do futebol brasileiro e a média do futebol sul-americano, o futebol brasileiro está acima, está bem à frente da média do futebol sul-americano e por isso vai protagonizando. Temos vários clubes brasileiros na Copa Sul-Americana, também temos vários postulantes e favoritos à conquista do título na Copa Libertadores. Vamos falar sobre esses confrontos. Ontem tivemos a grande classificação do Cruzeiro sobre o Boca Juniors. Estamos falando de um Cruzeiro e Boca. O Cruzeiro avançou, o Atlético Paranaense segue na Copa Sul-Americana. Temos um confronto brasileiro entre Corinthians e Fortaleza, um grandíssimo confronto. Pela Copa Libertadores não é diferente. O Fluminense vai pegar o Atlético Mineiro, um grande confronto. Também tem do outro lado, mais uma vez, o Botafogo reencontrando um clube brasileiro. Se avançou naquele fantástico jogo contra o Palmeiras, agora vai pegar o São Paulo. No mesmo lado da chave, tem o Flamengo, que sobreviveu à altitude contra o Bolívar, e agora vai pegar o Peñarol. Então tem muitos clubes brasileiros e eles vão brigando, eles são favoritos para essas competições. Vamos começar pela Copa Sul-Americana, né? Que ontem o Cruzeiro conseguiu garantir a sua classificação, passando aí pelo Boca Juniors por uma expulsão no início da partida com segundos, é evidente dificulta, né? O Cruzeiro já era o favorito para o confronto, já era o favorito para avançar e o Cruzeiro conseguiu garantir essa sua classificação após essa decisão por pênaltis. Pelo lado da Copa Sul-Americana, o Cruzeiro ele é o isolado daquele lado, né? Ele é o único clube brasileiro daquele lado da chave, né? Ele vai ter o confronto agora com o Libertad, um clube tradicional do Paraguai. Talvez pode ter um confronto contra o Lanús, confronto Brasil e Argentina, mais uma vez. Confrontos Brasil e Argentina que só deu Brasil, meu irmão. Só deu Brasil no confronto Brasil e Argentina, o que comprova, né? Os times brasileiros estão, né, num nível superior. E o outro lado da chave vai ter um Brasil e Argentina. Atlético Paranaense e Racing, né? O Racing acabou praticamente no primeiro tempo, liquidando seu confronto, terminou vencendo por 6, mas no primeiro tempo já estava 4-1 e agora pega o Furacão. Um outro nível, um outro embate, é um grande jogo que vale uma vaga aí na semifinal. E tem um grande jogo na Copa Sul-Americana, que na minha opinião é o de agora, que é Corinthians e Fortaleza. O Fortaleza ele é o favorito. O Fortaleza ele é o favorito desse confronto. É um jogo difícil, é desafiador para o Corinthians. O Fortaleza é um dos clubes mais bem estruturados e organizados nesta temporada dentro do futebol brasileiro e, consequentemente, na América do Sul. Então é um baita de um desafio que o Corinthians vai ter para passar pelo Leão do Pici nessas quartas de final, que, na minha opinião, o Lion ele é o favorito para esse confronto. Então podemos ter, por exemplo, Fortaleza e Atlético Paranaense, Cruzeiro e Lanús, Corinthians e Atlético Paranaense, Cruzeiro e Lanús. Então 3 brasileiros até entrando nessa reta final. A possibilidade ela é enorme de ter um brasileiro disputando o título. Isso se não tiver a possibilidade de uma final brasileira. Ela né, é evidente que pode vir a acontecer. Copa Libertadores. A Copa Libertadores não é muito diferente, não. A Copa Libertadores o protagonismo e passa diretamente pelos clubes brasileiros. Eu acho que a gente teve um dos maiores confrontos das últimas edições, umas oitavas de final, que foi entre Botafogo e Palmeiras, 2 clubes fortes, 2 clubes financeiramente, né? A capacidade financeira desses clubes acaba refletindo dentro de campo, né? Sobre contratação e tal, e o nível do mercado também sul-americano, os clubes brasileiros também acabam arrecadando mais, acabam se envolvendo mais dinheiro, conseguem contratar jogadores melhores, e Botafogo e Palmeiras foi um exemplo claro, foi um grande jogo. Foi um grande jogo, de um nível muito alto, nível de aplicação, de intensidade e de emoção, sobretudo ali no final da partida. E agora o Botafogo tem um confronto contra o São Paulo. O São Paulo acabou passando, né, pelo Nacional, também era favorito para avançar, o Tricolor conseguiu essa passagem agora para as quartas de final. Esse jogo ele acaba sendo decidido no Morumbi. Eu acho que a gente está falando de uns estádios mais tradicionais e mais emblemáticos do continente. No Brasil, nenhum outro estádio se compara às noites de quarta-feira no Morumbi, válido pela Copa Libertadores. O Botafogo ele pode ser o favorito nesse confronto, nessa prévia desse confronto. Mas ele vai enfrentar de um lado um clube que tem uma história, e tem uma história muito grande quando a gente fala sobre competição da Copa Libertadores da América. É desafiador, sem dúvida nenhuma. É um confronto difícil,
É um confronto que o Botafogo tem um favoritismo, mas decidir no Morumbi, hoje, Morumbis, nunca foi uma tarefa fácil para nenhum clube, principalmente quando envolve Copa Libertadores da América. E o São Paulo tem o seu estádio, tem esse fator, tem essa tradição como uma peça muito importante e que tem que colocar ela, sem dúvida nenhuma, em jogo nessas quartas de final. Do outro lado, o outro confronto brasileiro é entre Galo e Fluminense. O Atlético Mineiro é aquele que parece que vai e ainda não foi, né? Pode mais. A exigência para o jogo do Atlético, ela precisa ser melhor, né? O próprio Gabriel Milito tenta ali elaborar, o Atlético parece às vezes patinar, as coisas não estão ainda como se imaginava, né? Era para ser um Atlético que estava passando, né? E assim, um rolo compressor e longe disso. E um Fluminense que está se recuperando. A tarefa do Fluminense não é simples. Vai decidir também no estádio do Atlético Mineiro, que tem problema ali, né, com gramado, vai decidir fora de casa. O confronto de ida é muito importante no estádio do Maracanã, mas é um grandíssimo confronto brasileiro. Nós estamos falando do atual campeão da Copa Libertadores. O Fluminense, ele é o atual campeão da Copa Libertadores. Então, é um grande confronto, e mais um confronto brasileiro que a gente possa... Cara, tem mais 2 jogos, cada um pela sua chave, né, na Copa Libertadores, de grandes confrontos, grandes embates. Para esse lado do Fluminense e do Atlético Mineiro, o vencedor pega River Plate ou Colo-Colo. Ali me parece um pouco claro que o River Plate está à frente, né? O Colo-Colo, inclusive, que já fez uma grande proeza, na minha opinião. Quando saiu o sorteio e ele pegou o Júnior Barranquilla, eu acho que a grande maioria apontava o Júnior Barranquilla como favorito. Decidia em casa, decidia na Colômbia, o Colo-Colo fez a pior campanha entre os segundos, não estava jogando bem, tava até, é um conhecido, né, do Fluminense. O Fluminense pegou o Colo-Colo, pode ser até uma vantagem para o tricolor, caso avance e pegue novamente os chilenos, o que, na minha opinião, é improvável na semifinal. Mas aqui eu acho que o River Plate mais estruturado, joga mais bola. Agora tem o Marcelo Gallardo de volta, é o reinício de um novo trabalho, mas é um velho conhecido, e fez contratações. Então é um River que ainda está se montando para essa fase agora da Copa Libertadores. E do outro lado, tem um grandíssimo confronto que quem passa de Botafogo e São Paulo vai pegar nada mais, nada menos do que Peñarol ou Flamengo. Então, havendo mais uma possibilidade de ter um confronto brasileiro. O Botafogo, curiosamente, ele pode chegar à decisão, ou até mesmo enfrentar a decisão, se ele passar por todos, só brasileiro. Existe essa possibilidade. Esse jogo Peñarol e Flamengo que vai ser decidido no estádio Campeão del Siglo, casa do Peñarol. Flamengo e Peñarol que tem uma rivalidade no continente, até entre torcidas organizadas também. É um grande confronto. O Flamengo tem feito essas contratações, né? Já conseguiu agora o Michael, vai encaminhando novas contratações, então assim, muito mal comparando como o River Plate, vai buscando novas contratações, vai incorporando um pouco mais o seu elenco para essa fase nova da Copa Libertadores. Perdeu alguns atletas por problemas físicos, mas a gente sabe também de toda a força que tem ali o Flamengo. E por outro lado é um Peñarol, que quando inicia a Copa Libertadores, a gente não falava muito do Peñarol não, hein? Não se falava muito do Peñarol não, mas tem demonstrado ao longo da competição um time bem competitivo, principalmente no meio de campo. E quando ele consegue dar aquele 4-0 em casa no The Strongest, ele ali praticamente já conseguiu, né, carimbar a sua vaga para as quartas de final, mesmo perdendo na volta, na altitude, por 1-0, assim coincidentemente como o Flamengo, que também perdeu por 1-0 no mesmo estádio, né, em La Paz. O Peñarol já marcou ali a sua garantia. Mas aqui me parece que o Flamengo ele é o favorito. River Plate, de um lado, é o favorito para vencer as quartas de final, e o Flamengo é o favorito. Do outro, os clubes brasileiros é muito equilibrado. Talvez o fator casa para o Galo seja importante e hoje o momento é melhor do Botafogo. Mas não dá para nem um pouco para olhar de lado assim, porque o São Paulo é muito forte e tradicionalmente a sua história conta isso na Copa Libertadores. O que é um fato e não é uma dúvida. Os clubes brasileiros são protagonistas na Copa Sul-Americana e na Copa Libertadores. Um grande abraço a todos vocês, tamo junto. Valeu.